Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui tudo tranquilo. Bom, o padrão dos vídeos agora vai mudar um pouco. Eu estou usando um aplicativo novo que chama Showmore, que ele consegue gravar áudio direto no slide e também permite que eu baixe esses vídeos no YouTube. A nova proposta é baixar o conteúdo da matéria no YouTube e usar nossas aulas online para a resolução de atividades e tirar dúvidas. Beleza? Bom, nosso assunto hoje são as ondas estacionárias. Eu dividi em 3 partes. A primeira parte relacionada à formação das ondas estacionárias numa corda. A segunda e a terceira parte, ondas estacionárias em tubos. Isso se encontra no volume 9, capítulo 18, das páginas 54 a 56. Esse conteúdo é para a nossa semana do dia 25 ao dia 29 de maio. Então vamos lá. Considere uma corda no qual uma das extremidades se encontra fixa num suporte e a outra ligada numa fonte de ondas, ou seja, ela vai produzir abalos. Se a fonte produzir ondas com frequência constante, que são esses abalos, elas sofrerão reflexão na extremidade fixa e então ocorrerá uma interferência da onda incidente com a onda refletida. Bom, essa animação aqui é para mostrar para a gente lá do estudo nosso inicial a relação que eu tenho na reflexão de ondas numa corda. Então, se a extremidade da minha corda é fixa, essa onda ela vai refletir com inversão de fase. Agora, se eu produzir vários pulsos nessa corda, eu vou ter os pulsos incidentes interferindo com os pulsos refletidos. Então nós vamos ter essa configuração aqui, ó. Essa onda terá a forma representada na figura. Observem que a incidência é relacionada ao pulso formado pela linha cheia, pela linha contínua, está interferindo destrutiva e construtivamente com a linha tracejada, que representa a minha reflexão. Então, ó, a onda formada terá a forma ora da linha contínua, ora da linha tracejada, formando assim a onda estacionária. O que seria essa onda estacionária? A onda estacionária é um padrão imaginário que eu crio na corda, devido à interferência da onda incidente com a onda refletida. Então, ó, definimos então ondas estacionárias como sendo aquela obtida pela interferência de duas ondas iguais que se propagam no mesmo meio, no caso a corda, e em sentidos contrários. Então vamos analisar. Ó. A linha contínua ela vai representar a minha onda incidente. A linha tracejada ela representa a minha onda refletida. Observe que na hora que ela encontra esse ponto fixo aqui, ocorre uma inversão no sentido de propagação da onda. Então por isso que eu crio esse padrão estacionário na corda. Tá? Bom, como a gente fala de ondas iguais, a gente está se referindo àquelas que possuem a mesma frequência, a mesma amplitude, o mesmo comprimento de onda e a mesma velocidade, porque eu não mudei de meio. Então, se a gente observar essa animação relacionada ao dedilhar das cordas de um violão, essas ondas formadas na corda do violão é o meu padrão estacionário. Observem que para cada tipo de corda eu tenho um padrão de onda estacionária criado devido à densidade linear dessa corda. Essa densidade linear ela relaciona a quantidade de massa por unidade de comprimento que possui a corda. Tá? Em relação a isso, nós temos que as cordas de um violão oscilam no modo fundamental ou no primeiro harmônico. O que significa isso? O modo fundamental de uma corda é quando eu dedilho essa corda com ela solta. Eu não estou pressionando a corda no braço do violão para produzir frequências. Esse modo fundamental ou primeiro harmônico corresponde ao som mais grave produzido pela corda. Beleza? Bom, elementos de uma onda estacionária.
Então, a partir do momento que eu crio uma interferência de ondas incidentes com ondas refletidas, esse padrão estacionário vai criar regiões que são conhecidas como ventres e nós. O que seria o ventre numa onda estacionária? Ventre da onda corresponde ao ponto de crista ou vale, ou seja, ao ponto que sofre uma interferência construtiva. Então, quando eu tenho a interferência da crista com o vale, eu crio a minha amplitude máxima, e essa amplitude máxima está relacionada à interferência do tipo construtiva. O nó da onda, ele corresponde ao ponto de interferência destrutiva. No caso, quando as ondas estão se propagando em oposição de fase com mesma amplitude, eu tenho uma interferência total. Beleza? Bom, o que mais? A distância entre dois nós ou dois ventres consecutivos é igual à metade do comprimento de onda. Então, dois nós aqui, dois nós consecutivos, dois ventres consecutivos. Vamos analisar em relação ao nó. Então, essa propagação aqui de nó a nó corresponde à metade dessa oscilação completa aqui. Beleza? A distância entre um nó, um ventre e um nó consecutivo é igual a 1/4 de comprimento de onda. Um fuso, que nós vamos usar muito essa palavra agora, fuso. Um fuso corresponde à distância entre dois nós consecutivos, ou seja, a medida de um fuso corresponde a meio comprimento de onda. Os números de fusos correspondem ao número de nós menos 1. Então vamos analisar a nossa figura aqui. Nós temos 1, 2, 3, 4 fusos. O fuso é a distância entre dois nós consecutivos. Vamos analisar quantos nós temos nessa corda. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o número de fusos, que nessa representação aqui são 4, é o número de nós, 5, menos 1. Esse é o padrão, tá? Vai ser sempre isso. O número de fuso correspondente numa onda, ele está sempre relacionado ao número de nós menos 1. Vamos então analisar o que são ondas estacionárias em cordas. Como é que a gente cria esse padrão na corda? Bom, antes de ser tocado, um violão precisa ser afinado para que as notas dedilhadas produzam sons harmônicos. Existem aparelhos para afinação eletrônica. Basta conectá-los ou aproximá-los do instrumento e tocar a corda a ser afinada para perceber, por meio de uma escala ou de avisos sonoros, que ela está emitindo notas com as frequências desejadas, ou seja, a corda entra em ressonância com um equipamento, eu consigo afiná-lo normalmente. Pode ser um diapasão eletrônico, um diapasão de garfo, não importa. Tem que estar vibrando na mesma frequência para estar afinado. Bom, para afinar um violão, costuma-se girar uma espécie de parafuso chamado de tarraxa, que enrola ou desenrola parte dessa corda, tracionando-a mais ou afrouxando-a. Então, se eu quiser aumentar a frequência, se eu quiser deixar mais agudo, eu tensiono a corda, eu estico. Se eu quiser deixar mais grave, eu vou afrouxar essa corda, tá? Então, eu tiro a tensão dela. Imagine uma corda homogênea de comprimento L e de massa M, que se encontra tracionada nos extremos com uma força de tração de intensidade T. Ao fazer vibrar essa corda, as ondas transversais produzidas se propagam por ela com um módulo de velocidade V. Conforme estudamos anteriormente, o módulo da velocidade é determinada pela relação de Taylor. Então, essa velocidade aqui, que está relacionando a raiz quadrada da tensão na corda, na tração nela, pela densidade linear da corda, determina a velocidade de propagação da onda na corda, nesse meio corda. Beleza? É lógico que depois que essa corda for colocada a vibrar
com uma determinada velocidade V, ela vai fazer vibrar o ar em torno dela também. Aí eu vou ter uma propagação dessa onda no ar, que vai chegar aos nossos ouvidos com uma velocidade de 340 metros por segundo. Mas essa velocidade que nós estamos relacionando aqui, ó, ela é a velocidade de propagação da onda na corda, tá? E ela depende da tração que eu tenho nos extremos dessa corda e da densidade linear dela, que é a razão entre a massa e o comprimento da corda. Então a densidade linear nada mais é que a quantidade de massa por unidade de comprimento que eu tenho na corda. Então quanto mais massa eu tenho nessa corda numa unidade de comprimento fixa, maior é a densidade linear dessa corda. No violão a gente percebe isso pela grossura da corda. As cordas mais grossas de um violão são as cordas que produzem as menores frequências, os sons mais graves, beleza? Bom, uma corda sonora ao vibrar pode emitir um conjunto de frequências denominadas harmônicos. Esses harmônicos apresentam frequências que são múltiplos inteiros da menor frequência que a corda pode emitir, que é denominada primeiro harmônico ou frequência fundamental. Então, a menor frequência de uma corda é aquela frequência que eu vou obter nela quando eu bato nessa corda com ela solta. Por exemplo, no violão a corda está presa nos seus extremos, eu vou lá e dedilho essa corda sem promover nenhuma pressão na mesma, em nenhum ponto do braço do violão. Tá? Vamos obter esses harmônicos. Então, ó, harmônicos em cordas. Os harmônicos produzidos em cordas são resultado de interferências construtivas e destrutivas das ondas emitidas pela fonte e refletida na extremidade fixa. Vamos compreender como isso ocorre para o primeiro harmônico. O primeiro harmônico é o modo fundamental, que é o som mais grave que a corda possui. Então vamos lá. Considere uma onda produzida com um comprimento de onda igual ao dobro do comprimento da corda na qual está contida. O que seria esse dobro de comprimento? Por exemplo, isso daqui ó, é meio comprimento de onda. Então, a onda que eu estou produzindo, o abalo que eu estou produzindo aqui, ó, vai criar uma onda que se propaga, que se ela continuasse se propagando além desse anteparo fixo, ela teria uma parte com inversão de fase aqui embaixo. Tá? Então, ó, após meio período, a onda produzida pela fonte azul atinge a extremidade fixa e começa a ser refletida para baixo, em virtude da inversão de fase. Então, ó, veio, propagou, encontrou a extremidade fixa, inverteu a fase, então, ou seja, trocou energia, fazendo com que ela se refletisse com essa inversão. A onda após a reflexão interfere construtivamente com a onda que é produzida pela fonte primária. Aqui, ó, com a interferência construtiva aqui, ó. Beleza? Então veja, a onda refletida vermelha interfere construtivamente com a onda emitida pela fonte, pois as duas são produzidas em fase. Aí o que vai acontecer? Note que a fonte de ondas sonoras está produzindo vibrações para cima e para baixo, no caso é a mão da pessoa. No primeiro momento da ilustração, uma crista foi produzida e atinge a extremidade fixa. No segundo momento da ilustração, um vale é produzido ao mesmo tempo que a crista se refletiu com inversão de fase e está retornando. Logo há uma interferência construtiva. No ponto central da corda, a amplitude é máxima, mas nas extremidades ela é nula. Então vou voltar aqui só um pouquinho, ó. Essa representação em azul aqui é a onda incidindo para a direita. Essa representaçãozinha em azul aqui embaixo é a inversão da fase dessa onda. A vermelha representa a reflexão dessa onda incidente. Então por isso que ela se interfere construtivamente, porque elas estão sendo produzidas em fase. Bom, esse padrão pode ser produzido para outras razões entre o comprimento de onda e o comprimento de corda
gerando outros harmônicos. O que seriam esses harmônicos? Esses harmônicos nada mais são que as frequências produzidas na corda. Então, conforme eu pressiono essa corda no braço de um violão, por exemplo, eu vou criando outras frequências. Essas frequências vão ser sempre múltiplas inteiras da frequência relacionada ao modo fundamental, que é o primeiro harmônico. Então, por exemplo, se lá no primeiro harmônico na corda de um violão a frequência do modo fundamental é 100 Hz, no segundo harmônico ela vai ser 200, no terceiro harmônico ela vai ser 300 e assim sucessivamente. Sempre eu vou ter os harmônicos relacionados a múltiplos inteiros da frequência do modo fundamental. Então vamos criar uma relação aqui entre harmônico e comprimento de onda. Então, no primeiro harmônico, o comprimento da corda é igual a uma metade do comprimento de onda. Então, para n igual a 1, o comprimento da corda é uma metade de comprimento de onda. Beleza? A onda formada incide, reflete, formando um único ventre. Então, no primeiro harmônico, a gente tem somente um ventre e 2 nós. Aí, o que vai acontecer? Eu quero criar um segundo harmônico nessa corda, nesse sistema de vibração. Então, eu vou ter que pressionar essa corda, fazendo com que sua frequência dobre. Então, essa representação pode ser obtida assim. No segundo harmônico, o comprimento da corda é igual a 2 metades do comprimento de onda. Nós vamos tirar uma relação daqui a pouco. Então, para n igual a 2, que representa meu segundo harmônico, o comprimento da corda corresponde a 2 metades de comprimento de meio comprimento de onda. Certo? Então, o segundo harmônico ele sempre vai ter 2 ventres e 3 nós. Guarda essa relação, primeiro harmônico, 1 ventre. Segundo harmônico, 2 ventres. O número de ventres que corresponde ao fuso é sempre o número de nós menos 1. Como eu tenho 3 nós, eu vou ter 2 ventres. Vamos para o terceiro harmônico. Ou seja, 3 vezes a frequência do modo fundamental. Observe que quanto eu vou aumentando o harmônico, esses meios comprimentos de onda, eles vão sendo sempre a metade do anterior. Como frequência e comprimento de onda são inversamente proporcionais, se eu diminuo o comprimento de onda, se eu divido esse comprimento de onda por 2, eu tenho que multiplicar a frequência por 2. Beleza? Então aqui neste caso eu já dobrei minha frequência. No terceiro harmônico, o comprimento da corda é igual a 3 metades do comprimento de onda. Então, para n igual a 3, que é o terceiro harmônico, eu tenho 3 metades de comprimento de onda. Neste caso, no meu terceiro harmônico, a onda estacionária que eu crio, ela está relacionada a 3 ventres e 4 nós. Aí eu já saio com um padrão. No quarto harmônico, o comprimento da corda é 4 metades de comprimento de onda, certo? No quarto harmônico eu vou ter 4 ventres e 5 nós. E no quinto harmônico, a mesma coisa. Aumentei o número de ventres para 5, passei esse número de ventres para 5. Consequentemente, eu aumentei 5 vezes a frequência relacionada ao modo fundamental. Então, eu posso estabelecer um padrão que relaciona o comprimento da corda com o número do harmônico e a meio comprimento de onda. Então, o comprimento da corda ele é sempre igual ao número do harmônico vezes meio comprimento de onda. Observe que, de modo geral, o número do harmônico n está vinculado à relação entre o comprimento da corda
e o comprimento de onda. Então, ó, o L maiúsculo, que é o comprimento da minha corda, ele sempre vai ser N vezes meio comprimento de onda, onde esse N representa meu harmônico. Então eu posso estabelecer uma relação entre o comprimento da corda e a frequência que ela está produzindo num determinado harmônico. Veja, muito embora o comprimento da corda seja uma constante, pois estamos tratando de cordas incompreensíveis, o comprimento de onda tem uma relação com a frequência da onda. Ele sempre é inversamente proporcional. Então, ó, da equação da velocidade de onda, nós temos que o comprimento de onda, lambda, é a razão entre a velocidade de propagação da onda na corda e a frequência que ela está produzindo. Então, se eu pegar isso daqui, ó, esse V sobre F, e substituir aqui em lambda, eu saio com essa relação aqui, ó. Ó o meu lambda aqui, ó. V sobre F. Então, o comprimento da corda é N vezes a velocidade de propagação da onda na corda dividido por 2F. Logo, eu posso estabelecer uma relação entre a frequência e o comprimento da corda num determinado harmônico, porque isso aqui é constante. Velocidade de propagação da onda na corda, ela só vai mudar se eu mudar de corda. Aí na hora que eu estou tocando lá no violão, se eu estou batendo numa corda apenas do violão, essa velocidade de propagação vai ser constante. Por quê? Porque ela depende da tração da corda. Se eu não desafinar a corda, a tração vai continuar a mesma e da densidade dela. Então a informação importante que a gente pode tirar aqui é a seguinte, que a frequência produzida na corda ela é sempre inversamente proporcional ao comprimento da corda. Então, quanto maior o comprimento dessa corda, menor é a frequência produzida, ou seja, mais grave é o som produzido. Aí, como é que eu tiro sons mais agudos? Eu vou pressionando essa corda de modo a criar meus harmônicos, beleza? Então, ó, generalizando para qualquer harmônico obtido em cordas sonoras, o número de ventres é igual ao número do harmônico emitido pela corda. Foi a relação que nós tiramos lá no começo, né? Primeiro harmônico, um ventre. Segundo harmônico, 2 ventres. Quinto harmônico, 5 ventres. E assim por diante. Então, generalizando, a gente pode dizer que a frequência produzida no enésimo harmônico é esse harmônico vezes a velocidade de propagação da onda na corda dividido por 2L. Como V sobre 2L é a frequência do primeiro harmônico, eu posso estabelecer a seguinte relação. A frequência num harmônico qualquer, essa aqui, ó, é N vezes a frequência do primeiro harmônico, onde N é um número natural, excluindo-se o zero. Beleza, pessoal? Com isso a gente encerra a nossa primeira parte. Daqui a pouco nós começaremos a nossa segunda parte, que está relacionada aos harmônicos produzidos em tubos sonoros. Para finalizar, eu tenho uma animação relacionada aos harmônicos produzidos em uma corda. Olha lá, ó. Primeiro harmônico, um ventre. Segundo harmônico, 2 ventres. Terceiro harmônico, 3 ventres. Então a relação que eu tiro aqui é a seguinte, ó. A frequência produzida nessa corda em vermelho, ela é 3 vezes maior que a frequência produzida nessa corda em azul. Tranquilo? Um forte abraço. Até daqui a pouco.